Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus, que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração, toma posse. Louvado seja Deus. Ouve atentamente a oração, a palavra de Deus que vai ser ministrada dentro deste vídeo, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve com atenção. Hoje é segunda-feira. Hoje é 5 de janeiro de 2026. Esse ano de 2026 vai ser um ano de bênção na vida de todo aquele que crê, que confia, que toma posse, que não abre mão da fé em Cristo Jesus. Que este ano de 2026 seja próspero. Seja um ano de saúde no teu corpo, na tua vida, um ano de muita alegria no teu coração, na tua alma, paz, refrigério na tua alma, sossego no espírito dentro de você. Que esse ano seja um ano de realizações, de sonhos, que os teus desejos sejam cumpridos, que as promessas de Deus, elas te alcançarão, e que este ano seja um ano que você guarda para sempre no teu coração, possa guardar para sempre no teu coração. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia, toma posse, determina. Porque está escrito em Isaías capítulo 14, no versículo 24. O próprio Deus fez isso, nós também temos que fazer. E Ele quer que eu e você faça isso. Foi colocado na Bíblia para servir de exemplo para mim e para você. Isaías, capítulo 14, no versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vai acontecer, vai ser feito. E na verdade, tudo já está feito, tudo já está pronto, tudo já está preparado. Deus só espera eu e você manifestar a nossa fé, crer de todo o coração. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por todos e principalmente por você que já está inscrito nesse canal. Deus, Ele é testemunho de que eu tenho orado por você, dia e noite. Tanto dia quanto a noite eu tenho orado por essas pessoas. E eu creio que Deus está agindo. Quem não tem paz, tenha paz. Quem não tem a saúde, tem saúde. Passa a ter saúde. Quem não tem vida, passa a ter vida em Cristo Jesus. Sejam prósperos, sejam abençoados, tenha vida. Depende de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, eu levanto a minha mão em favor dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse, Pai. Oh, meu Senhor Jesus, frustra os planos de Satanás, Pai. Frustra os planos do inimigo, do adversário. Todo levantar contra essa pessoa caia por terra. Todo pensamento ao contrário dessa pessoa caia por terra. Tudo aquilo que é contra as tuas vontades, a favor dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pois o Senhor é Deus, poderoso, grandioso, majestoso, soberano. Tu és o único e o verdadeiro, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Pai. Ouve a minha oração, Pai, atende a minha oração. Abençoa essa pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Abençoe o casamento, abençoe a família, abençoe o relacionamento dessa pessoa, Pai. Os filhos, as filhas, o marido, a esposa, os irmãos, amigos. Abençoe a casa dessa pessoa, a empresa, o comércio, o trabalho, a aposentadoria dessa pessoa. Dê saúde, dê paz, dê alegria, dê vida, meu Pai. Toca nos ossos, toca nos nervos, nos tendões, nas juntas. Toca, meu Pai, com teu poder da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca no canceroso, no aidético, no leproso. Toca no que está prostrado, desanimado, desacreditado, que está cabisbaixo, meu Pai, que já não sabe o que fazer. Que está, meu Pai, querendo desistir de tudo, querendo parar, querendo retroceder. Essa pessoa que está com o pensamento de desviar para a direita ou para a esquerda. Ah, meu Pai, faz cair por terra.
Faz, meu Pai, ser destruído todo laço do diabo, todo laço do inimigo, todo laço do adversário, todo laço que há na terra, faz cair por terra, faz ser destruído, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Pai. Frustra os planos de Satanás. Que teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. Principalmente essa pessoa que está inscrita nesse canal, no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua vitória, a tua bênção. Que este ano de 2026 seja um ano de bênção, de vitórias, de conquista, de realizações, de desejos cumpridos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia, toma posse de todo o teu coração. Ouve do começo até o final. Continue ouvindo, porque agora vem a parte melhor, que é a palavra de Deus. Está escrito no livro de Filemon. Filemon, a partir do versículo 8. Filemon não tem capítulo, tem versículos. É um livro pequenininho, mas muito abençoado. Deus falou comigo. Eu nunca preguei esta palavra gravando na igreja. Eu prego para mim. Eu leio, eu estudo, eu medito e acho uma bênção dentro de mim. É uma bênção dentro de mim. Vai ser uma bênção dentro de você. Filemon, a partir do versículo 8. Paulo intercede em favor de Onésimo. Observa bem isso, como isso é forte. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Observa bem essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemon, intercedendo por Onésimo, que Paulo considerava como filho. Paulo ganhou esse homem para Jesus. Esse homem não era nada bom. Esse homem era um homem mau. Era um homem que fazia as obras do inimigo, do adversário, do diabo. E através da vida do apóstolo, através das palavras da boca do apóstolo Paulo de Tarso, ele foi ganho para Jesus. E esse homem aqui, outrora, ele foi um problema na vida de Filemon. Eles eram inimigos, outrora. Filemon conhecia Onésimo, e Onésimo conhecia Filemon. Olha a maneira de Deus trabalhar. É como se tem dois homens que faziam parte de duas facções rivais. Aí, de repente, Jesus entra na vida deles e se convertam ao Senhor Jesus. E aqueles que eram inimigos tornam-se amigos. Aquele que causava dano na vida daquele, agora vai ajudar, vai colaborar, vai estar junto. Assim como foi Saulo. Saulo foi inimigo do apóstolo Pedro, inimigo da igreja de Cristo, perseguia a igreja. E depois se tornou Paulo de Tarso, amigo do apóstolo Pedro, amigo da igreja de Cristo, o apóstolo, grande homem de Deus. Então a obra de Deus, ela é tremenda, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo conhecia tanto Filemon quanto Onésimo. O apóstolo Paulo conhecia eles e sabia do passado deles. Não vive do passado não, vive do presente. Observa bem a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo falar teu coração. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para Filemon e dando estas recomendações acerca daquele homem que ele tinha como filho, que estava enviando para Filemon. Em outras palavras, cuida bem dele aí. Você vai entender na mensagem, na palavra. E o apóstolo Paulo fala de uma forma tão maravilhosa. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Esse Filemon também foi ganhado para Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Eram companheiros.
na obra de Deus. O apóstolo Paulo considerava Filemon, e Filemon mostrava que considerava o apóstolo Paulo. E de repente o apóstolo Paulo, já na velhice, estava chegando a velhice ali, ele mesmo fala que ele era velho, o Paulo, velho. Ele estava sabendo dentro dele que estava chegando o dia da partida dele. E ele não queria deixar Onésimo nas mãos de qualquer um. Observa bem isso. Aí no versículo 9, ó. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Observa que maravilha. Sendo o que sou, Paulo, o velho, olha só. E agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não estava só preso pelos homens. Ele era preso em Cristo, preso na palavra, algemado na palavra. Ele bem sabia que ele não podia deixar de pregar. Ele não podia deixar de fazer a obra de Deus. Olha só. Sim, solicito-te, ó, solicito-te. Uma solicitação ele fez para Filemon, ó, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele estava preso comigo e eu ganhei ele para Jesus, em outras palavras. E ele se tornou meu filho pela fé, né? Porque ele passou a servir Jesus por intermédio das palavras do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. E ele fala em versículo 11, ó. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Filemon. Ou seja, no passado ele foi o teu inimigo. Ele foi um problema, ele foi inútil a você. Ele não valia nada para você. Mas agora, atualmente, agora mesmo, ele é útil tanto a ti quanto a mim. Ou seja, Deus fez grande obra na vida dele. Ele foi mudado, ele foi transformado. Ele já não é mais a mesma pessoa. Ele é nova pessoa, novo homem, nova criatura. É isso que ele está falando. Ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele não é mais aquele mesmo, não. Antes ele era inútil a você. Agora hoje ele é útil a ti. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Creia que Deus pode fazer a obra dele na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que é inútil. Aquela pessoa que não vale nada. Aparentemente. Aparentemente. Porque para Deus é algo precioso, preciosa. Aquela alma, aquela vida. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. Assim como Onésimo. Onésimo era inútil a Filemon. E ali agora o apóstolo Paulo estava reconhecendo que agora Onésimo é útil tanto a Filemon quanto a ele. E principalmente a Deus, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus de Israel. O apóstolo Paulo falou, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Hoje ele é útil tanto a ti quanto a mim. Recebe ele aí, porque eu estou enviando ele a ti. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, outrora vocês estavam juntos. E depois foram separados. E agora ele mudado e transformado, eu estou enviando ele para ti. Mas eu estou levando com ele, mandando com ele o meu coração. Recebe ele aí como se você está recebendo o meu coração. Olha a maneira do apóstolo Paulo falar. A responsabilidade, ou seja, a confiança que ele teve ali em Onésimo. Ele viu Onésimo como um novo homem, nova criatura, nova pessoa. E ele estava enviando para Filemon uma coisa boa, que seria útil a ele, seria bom a ele. Mas o apóstolo Paulo aqui estava enviando Onésimo a Filemon como se estava enviando o próprio coração. Ou seja, ele está indo e com ele vai o meu coração. Trata bem ele, cuida bem dele, porque ele hoje é útil a ti. Ele vai te ajudar aí. Eu não estou enviando aquele Onésimo que você conheceu no passado, não. Eu estou enviando esse Onésimo que você ainda não conhece, você vai conhecer ele. E é isso que Deus vai fazer na vida de pessoas.
É isso que Deus vai fazer, uma mudança, uma transformação, a ponto de você olhar e você vai falar assim, não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher. Deus mudou, Deus transformou. Creia de todo o teu coração na obra de Deus, creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O meu coração está indo nessa pessoa, em Onésimo. Estou enviando a ti, Filemon, cuida bem dele, como se você está cuidando de mim, como se você está fazendo para mim. E quem faz para mim está fazendo para Deus. Deus vai te abençoar. Em outras palavras, ouve com atenção, creia. E como isso é maravilhoso, meu irmão. Duas pessoas que eram rivais, inimigas, e de repente tornam-se amigas. Duas pessoas. Esses dois aqui estavam se tornando dois amigos. O apóstolo Paulo estava em intercessão por Onésimo, diante de Filemon, abaixo de Deus, do Senhor Jesus, é lógico, no Espírito Santo. Ouve com atenção, isso é muito lindo, isso é muito bom. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. No versículo 13 está escrito, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha a maneira do apóstolo Paulo falar com Filemon, a educação dele, a consideração dele para com Filemon. Olha só, ele falando, eu bem queria conservá-lo ele aqui comigo, deixar ele aqui comigo. Eu queria fazer isso, para ele ficar no teu lugar, porque antes tu estava aqui comigo me ajudando. Agora quem está me ajudando aqui é Onésimo. Em outras palavras, mas eu estou vendo que está chegando o meu dia, eu vou ser julgado e condenado, mas ao mesmo tempo Paulo tinha esperança de ir ter com eles, com Filemon, naquele lugar onde Filemon estava. Mas também, ao mesmo tempo, ele sentia que ele seria julgado e condenado. O apóstolo Paulo, ele estava preso. E ele falando, eu bem queria deixar ele aqui comigo, conservá-lo ele aqui comigo. Mas eu estou enviando ele a ti. Estou mandando ele para ti. Ele falando. Está escrito aí. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela liberta, ela cura, ela transforma, ela muda e transforma vidas. O apóstolo Paulo falou para Filemon, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, outrora você estava aqui comigo, me auxiliando, me ajudando, e depois você foi e Onésimo ficou em teu lugar. E eu bem podia conservá-lo ele aqui comigo, me servindo nas minhas algemas, por causa do Evangelho, por causa da palavra. Mas eu estou enviando ele a ti. Aí ele fala aí, ó, nada porém quis fazer sem o teu consentimento. Olha que consideração o apóstolo Paulo tinha por Filemon. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Eu estou te avisando e estou falando isso para você, solicitando isso, para você fazer em nome do amor, como estou fazendo no nome do amor. Recebe ele em nome do amor e trata ele com amor. Trata ele como se você está tratando eu. Cuida dele como se você está cuidando de mim. É isso que o apóstolo Paulo falou e o Espírito Santo está falando hoje. Louvado seja Deus, grandioso e poderoso Deus. Eu sinto que o teu coração é um coração bom, um coração generoso. Por isso que o apóstolo Paulo estava enviando Onésimo para Filemon, porque o apóstolo Paulo conhecia Filemon. Filemon, outrora, estava com o apóstolo Paulo. E é certo que passou na cabeça dele, no coração dele, envia Onésimo para Filemon, porque você já está velho, está chegando o teu dia, e ele vai ficar lá com Filemon, auxiliando Filemon, ajudando ele lá na obra.
É lógico que foi direção de Deus, do Espírito Santo, inspiração de Deus a fazer isso. E Deus ali usando o apóstolo Paulo e falando para Filemon. Hoje o Espírito Santo está falando conosco. Recebe com amor, trata com amor, cuida com amor. Faça isso porque Deus se agrada disso. Deus, ele tem prazer nisso. Deus, ele é a favor dessas pessoas que agem desta forma. Ainda que aquela pessoa foi um problema na sua vida. Foi um problemão na sua vida. Algo que te entristeceu, que te aborreceu. Mas é passado. Trata bem hoje, faz o bem hoje. Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. E está escrito, versículo 15 e versículo 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha só. Não como escravo, antes muito acima de escravo. Como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo falou para Filemon. Ouve com atenção, como isto é maravilhoso. Olha, Filemon, aquele tempo que vocês se afastaram, foi para hoje, em outras palavras, foi para hoje Deus colocar vocês dois juntos. Para ganhar almas, fazer a obra dele. E é para sempre isso. Ou seja, eu vou partir, eu vou embora. E vocês vão ficar fazendo a obra de Deus juntos. Vocês que eram outrora inimigos, adversários. É como aqueles dois que eram de duas quadrilhas rivais, que trocavam tiros. E hoje os dois pregam a palavra de Deus, são companheiros da obra de Deus. Ah, tem muitos assim na obra de Deus, meu irmão. Você não faz ideia. Como tem pessoas assim na obra de Deus, que está fazendo a obra de Deus, que outrora fazia a obra de Satanás. Eram inimigos e hoje são companheiros na obra de Deus. E outros até amigos, bem chegados. Como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, que era Saulo, era inimigo do apóstolo Pedro. Queria prender Pedro, até mesmo matar Pedro. E se tornaram amigos. Um considerava o outro. Era um respeito muito grande um pelo outro. É a obra de Deus, meu amigo, minha amiga. Creia de todo o teu coração, confia na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo falando para Filemon, intercedendo por Honesto, falando para ele, olha, trata ele não como escravo, recebe ele não como escravo. Acima de escravo, trata ele como algo caríssimo, ou seja, precioso, precioso. Porque ele estava perdido, ele era uma coisa ruim, agora ele é uma coisa boa. Ele era inútil, agora hoje ele é útil. Ouve com atenção. Não como escravo, antes muito acima de escravo. Como irmão caríssimo, olha só, irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Porque outrora ele era o teu inimigo, agora ele é amigo. Em outras palavras, e é certo que ele estava indo com alegria. Triste porque estava deixando o apóstolo Paulo, saindo de perto do apóstolo Paulo, mas alegre por ir para ficar junto com Filemon. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso aqui é a obra de Deus. Isso aqui tem que ser pregada, essa mensagem tem que ser pregada nas lideranças, para saber mandar um servo para o outro, ou receber aquele servo que chegou. Receber com amor, com prazer, com alegria. E ter essa recomendação como o apóstolo Paulo deu a Filemon. Isso é muito importante. E aqui no versículo 17 está escrito, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O apóstolo Paulo falou para Filemon. Se você me considera como companheiro, então recebe ele como se você está me recebendo. Observa bem que respeito que o apóstolo Paulo tinha a Filemon e o carinho que ele tinha por Onésimo. É muito importante isso. Recebe ele aí como irmão caríssimo, precioso. E trata ele como se você está tratando a mim. Faz com ele como se você está fazendo para mim. E assim você vai estar fazendo para Deus.
Observa bem isso, como isto é maravilhoso. Se, portanto, olha só, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebe Onésimo como se você está me recebendo. Ah, tu já ouviu essa expressão, essa força de expressão? Talvez você mesmo já fez isso. Recebe o meu filho aí como se você está me recebendo. Recebe aí a minha esposa como se você está me recebendo, meu marido como se você está me recebendo, meu amigo como se você está me recebendo. Recebe aí que eu estou enviando como se você está recebendo a mim mesmo. Observa bem isso. Isso é consideração, é respeito, é a obra de Deus. Ouve com atenção a palavra de Deus e observa o que o apóstolo Paulo falou. Isso é exemplo para mim e para você. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha só o que o apóstolo Paulo falou para Filemon. Se ele te causou algum dano e se ele te deve alguma coisa, se ele te deve, então lança tudo em minha conta. O apóstolo Paulo chamou a responsabilidade para ele. Eu só quero que você recebe ele aí como se você está recebendo a mim. Trata ele aí como se você está tratando a mim. Cuida dele como se você está cuidando de mim. Eu te conheço, Filemon. Eu te conheço, por isso que eu estou enviando ele a ti. Cuida dele aí, se você me considera como um companheiro seu. Então faça isso. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Você vai receber alguém? Recebe com carinho. Trata com amor, com prazer. Faça tudo como se você está fazendo para Deus. E Deus do céu está vendo. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Creia de todo o teu coração. E não espera agradecimento daquela pessoa, não. Não espera, não. Porque a recompensa não vem de homem. A recompensa vem de Deus. O galardão é dado por Deus. O prêmio é dado por Deus. Que é a recompensa. Creia de todo o teu coração. O apóstolo Paulo chamou a responsabilidade para ele. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha só. E o apóstolo Paulo continuou falando, versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Olha só, lança tudo em minha conta. Eu pagarei, olha só. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha só, olha, Filemon, através da minha vida você se rendeu ao Senhor Jesus. Eu ganhei você para Jesus também. Tu me deve até a tua vida, em outras palavras. O apóstolo Paulo falando. Assim como eu ganhei Onésimo para Jesus, você também. Através das pregações do apóstolo Paulo. Olha só, e o apóstolo Paulo preso e ganhando almas para Jesus, convencendo as pessoas a se converter ao Senhor Jesus. Quando Deus permite um servo dele ser preso, é porque tem pessoas lá na prisão que precisam ouvir o evangelho pelos servos dele, ao vivo, ali pessoalmente. Quando Deus permite um servo dele ser preso, é porque Deus quer pregar a palavra dentro dos presídios, nas celas, juntamente com os presos, como se fosse preso. Livre, mas como se está preso. Ouve com atenção, porque assim era a vida do apóstolo Paulo. E ele falou mais, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. O apóstolo Paulo falou para Filemon, que eu receba esse benefício de ti, ó Filemon. Anima meu coração em Cristo, faça isso por mim. Eu vou ficar muito feliz se eu receber uma carta de Onésimo dizendo que foi bem tratado por ti, foi bem recebido por ti. Eu vou alegrar meu coração, em outras palavras. Naquela época, o diálogo assim de longa distância era por intermédio de cartas. Você sabe bem disso. Tem tão pouco tempo a internet, esse privilégio que nós temos hoje, mas antes era por intermédio de cartas. E demorava da carta chegar. E naquele tempo era mais demorado ainda, não tinha os transportes que hoje nós temos. E o apóstolo Paulo falou para Filemon, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, em Cristo Jesus, né? Este benefício. Tudo que tu fazer para o teu próximo, você está fazendo para Cristo, para Jesus. Reanima-me o coração em Cristo. E observa o que ele fala, versículo 21 e versículo 22. Certo como estou da tua obediência. O apóstolo Paulo via Filemon
como um homem obediente. Olha só, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Você vai fazer mais ainda. Eu estou mandando você fazer isso, pedindo para você fazer isso, mas eu sei que tu vai fazer mais ainda. Eu te conheço, Filemão. Isso é muito bom, meu irmão. Isso é muito importante. Olha só. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Olha só. O apóstolo Paulo ele estava percebendo que ele seria julgado e condenado à pena de morte. Ora por mim, para me voltar a ter contigo, voltar a estar no meio de vós. Como isso é maravilhoso. Infelizmente, isso não aconteceu porque o apóstolo Paulo foi julgado e condenado à pena de morte. Mas o apóstolo Paulo foi para um lugar infinitamente melhor. O apóstolo Paulo é salvo. Louvado seja Deus. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Tenha isso aqui como exemplo. Põe a palavra de Deus em prática. Isso aqui é exemplo para mim e para você. Louvado seja Deus. Creia na palavra de Deus. Recebe e compartilha, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Receba o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Palavra abençoada, palavra de Deus. Mesmo com os barulhos, eu não sei se vocês ouviram, mas tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. A palavra é ministrada, a palavra é pregada. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. E não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.